Bem, vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre uma situação aí importante, né, que é a questão de SAF, muita gente querendo saber se o Flamengo vai ou não vender parte do clube. Você vê que SAF não resolve, né? Ontem o Vasco lá da 777 tomou um vareio do Fluminense, 2-0, e que golaço do Cano, hein, do meio do campo. Olha, eu vou falar uma coisa, hein, aquele gol ali, eu sempre falei que o Cano, né, era um jogador bom para ser ali. O problema é que prefere ser titular no Fluminense ou reserva no Flamengo, mas seria um excelente reserva para o Pedro. Mas é um bom jogador, né, e fez um golaço ontem contra o Vasco, né, e cara, SAF não é resolução dos problemas, né? O mais importante é a administração. Eu sempre falei isso. E o Flamengo estuda aí, né, matéria até do Fla Resenha, inovar com um novo formato de SAF. Dentro das possibilidades de uma SAF, o Flamengo busca um modelo aí diferente, né, do que a maioria dos clubes brasileiros tem buscado. A gente já tinha falado sobre isso, só que agora está vindo à tona para valer essa situação. A matéria fala o seguinte, matéria na verdade do Mundo Rubro-Negro, que eles replicaram, né, que o Flamengo convocou seus conselheiros para uma nova palestra. O intuito é discutir os rumos do clube, mas, né, podem buscar aí uma alternativa diferente do que fizeram Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Vasco. A reunião vai acontecer hoje, tá? Nessa segunda-feira, a partir das 18h30. Então, hoje tem a reunião decisiva, né, uma reunião importante com relação à questão de SAF do Flamengo. O palestrante será o senador Carlos Portinho, que é o relator da lei da SAF. A iniciativa partiu do BAP, né, e muita gente falando de briga interna no Flamengo, crise, problemas, e eu volto a dizer, é só o Flamengo perder que acontece uma situação dessa. Tem crise, porque está todo mundo brigado. Realmente, tem a divergência política dentro do Flamengo, mas é sempre pior quando o Flamengo perde, né? Então o BAP, que é o presidente aí do Conselho de Administração, em conjunto com o Antônio Alcides, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estão aí tendo essa iniciativa de trazer essa palestra sobre SAF para o Flamengo hoje, né? O Flamengo que sim busca uma alternativa aí diferente, né, do que os outros clubes brasileiros fizeram. Eu acho importante a gente estar falando isso porque muito se fala na questão da SAF, mas a gente sabe que o Flamengo não precisa. O Flamengo não precisa passar por a venda do clube, não, o Flamengo não precisa. Trazer então a informação aqui da questão do Arrascaeta, né, que o Arrascaeta iniciou um tratamento aí após uma suspeita, né, um medo que ele pudesse estar com um princípio de lesão no jogo da decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes. E aí ele inclusive postou mais uma vez imagem. A gente sabe que aquele tipo de recuperação ali é normal, né, é o que o jogador precisa para recuperar ali a parte muscular e tudo mais. Então ele estava com dores na posterior da coxa direita, né? Foi submetido aí a também exames, mas o Flamengo ainda não divulgou nada e ele foi substituído no final da partida, né? Mas de qualquer forma já deu início a tratamento para evitar qualquer tipo de lesão. Então acho que não é motivo para a gente ficar preocupado, né? O Arrascaeta, ele já começou um tratamento antes mesmo que tivesse algum problema maior. Eu vou estar falando com vocês aqui porque saiu uma notícia de que o Marinho tinha se reunido pedindo para ficar no Flamengo, tinha se reunido com a diretoria. E a gente conversou inclusive com o próprio Marinho, eu conversei com o Marinho, e ele ficou muito chateado com essa notícia. Ele não desmentiu nem confirmou, mas a forma que ele ficou chateado quando eu perguntei se isso tinha acontecido, prova que ele estava muito contrariado de que aquilo ali realmente não tinha acontecido. Ele ficou muito chateado, né? Impressão que dá, eu sei que ele também já não tinha gostado de notícia recente que tinha saído, que o Vitor Pereira, né, não contava com ele e tudo mais, e a gente sabe que esses momentos aí tem muita especulação, isso incomoda os jogadores,
né? O Marinho tem vontade aí de continuar no Flamengo, e não foi informado até o momento, de forma alguma, com relação aí a ter sido preterido, do Flamengo não querer, do Vitor Pereira não querer que ele continue mais. Então essa informação do Marinho aí que eu queria passar para vocês é que não há essa confirmação que ele foi pedir para ter reunião, então nada disso. Com relação aí à questão do Léo Pereira, é o jogador que eu falei que preocupa para a decisão da Recopa. O Léo Pereira, né, teve o problema no jogo contra o Al Hilal, e a gente sabe que nem participou do jogo contra o Al Ahly, e a gente fica preocupado porque a Recopa está aí batendo na porta, né? A contusão aí, segundo o Vene Casagrande, foi considerada grave e ele deve desfalcar aí o Flamengo na Recopa, né? Foi confirmada a lesão aí no músculo posterior, o Flamengo até divulgou, posterior da coxa direita, e ele está preocupando demais aí para a Recopa, né? Ele corre o risco de não ser nem relacionado para o jogo de ida, né? E volta também, pode acontecer de não ser nem relacionado. Então o Léo Pereira, o zagueiro aí que foi titular no time das Copas aí no ano de 2022 e vinha sendo titular aí nas principais decisões do Flamengo, né? Do Dorival e até mesmo do próprio Vitor Pereira. Então o Flamengo pode ter esse desfalque aí do Léo Pereira. Passar para vocês também que com o Flamengo vencendo a disputa de terceiro lugar, a premiação que o Flamengo levou foi de 14 milhões de reais, né, no total. Essa é a premiação que o Flamengo leva para casa. O Flamengo que já chegou no Rio de Janeiro, uma premiação aí de 14 milhões de reais. Aí vai ter gente que vai falar, pô, podia ser muito mais, né? Podia ser, se fosse campeão, podia ser 25, mais os 25 que a Conmebol ia dar, de 50, né? O Flamengo está recebendo aí aproximadamente um terço, né? 14 milhões de reais. É uma pena, né? Fazer o quê? Neste domingo, o Pedro foi pauta, né? O atacante Pedro foi pauta do jornal Marca, né? Jornal espanhol. E segundo a publicação, o brasileiro já é novamente aguardado no continente europeu. A matéria fala sobre a passagem do jogador na Fiorentina, o clube que o comprou do Fluminense em 2019, mas que na temporada seguinte o emprestou para o Flamengo, e na continuação o jornal afirma que Pedro não se arrependeu de ter ido para o rubro-negro, mas que a Europa logo o aguarda. Aí eles falam aqui na matéria do Marca: ele não se arrepende. Pedro reivindicou a artilharia do Mundial de Clubes, um prêmio honorário. Já que não há premiação como tal nesse torneio, mais cedo ou mais tarde a Europa já está esperando por você pela segunda vez. Então, a matéria aí do jornal Marca, né? E a gente espera que não, que a Europa não, pelo menos não tão cedo, né? Que a Europa não tenha o Pedro de volta. Eu fico muito triste, fico chateado se uma situação dessa acontecer, mas como é que eu vou garantir para vocês que o Flamengo não vai fazer isso?